Olá, bom dia, feliz quinta-feira, feliz dia de São José Operário, dia de 1º de maio, né? Feriado, dia do trabalhador, dia de São José Operário, né? Mês de maio começando, mês de Maria e começamos com São José, né? Tem pessoas que falam por aí, né? Deus tão romântico que ele é, amoroso, ele começa o mês de maio com São José, aquele que é o protetor de Nossa Senhora aqui na Terra, aquele que foi o seu esposo, cuidou de Nossa Senhora, cuidou de Jesus e cuida de todos nós, né? Se tornando também nosso pai adotivo, né? Assim como foi de São José, foi de Jesus, também é nosso, né? Então, roguemos a São José que depois de Jesus e Maria, como já dizia São João Bosco, depois de Jesus e Maria, ide a São José. Então, vamos rogar a São José hoje que nos ajude, nos ensine a amar cada vez mais o céu. E já que ele está lá do ladinho de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ele possa pedir a ela que interceda por nós também. E continuemos a nossa leitura. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando com a nossa leitura em Provérbios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão para preservar-te do mau caminho. A reflexão velará sobre ti e ela amparará a razão. Aí no versículo 12, tá assim, né? Para preservar-te do mau caminho, do homem de conversas tortuosas. Então que hoje São José, Nossa Senhora, Santa Teresinha, o céu inteiro nos ajude. Eu tô tentando sair dessa claridade aqui do óculos, porque cada vez mais fica difícil. Mas vamos lá, né? A nossa leitura. 10º dia da nossa leitura de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós paramos que ela estava falando sobre o primeiro dia da comunhão dela, né? Então vamos continuar. Altar sagrado que anjos 1000 rodeiam. Mas não quero, nem que o quisesse, poderia dizer tudo, pois assim como há objetos que, exposto ao ar, perdem logo o perfume, assim há pensamentos íntimos que, se fossem exprimir-se em linguagem da terra, perderiam imediatamente o sentido profundo e celestial que encerram. Ó, que suave não foi o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Sim, foi um beijo de amor que, dando-me a certeza de que era amada, me fazia repetir: também eu vos amo, ó meu Jesus, e vossa quero ser toda a minha vida. E, se ele nada me pediu, nem exigiu da sua Teresinha nenhum sacrifício, é porque há muito nos tínhamos entreolhado já e compreendido mutuamente. E, por isso, o encontro deste dia mais se deve chamar fusão que um simples olhar. Já não éramos dois, porque Teresa assumira-se como uma gota de água perdida no meio do oceano, ficando só Jesus, seu Senhor e seu Rei. Não lhe tinha Teresa pedido que
a despojar-se da liberdade, dessa liberdade que tanto medo lhe incutia, pois era esta mesma consciência de sua fraqueza e da sua fragilidade que a levava a unir-se indissoluvelmente à força divina, que só a podia sustentar. E o fruto desta união foi logo uma alegria tão intensa e tão profunda que, não podendo contê-la, se desfez Teresa numa inundação de lágrimas deliciosas, com grande espanto de suas companheiras, que se perguntavam depois umas às outras: por que choraria ela tanto? Seria algum escrúpulo de consciência? Não. Devia ser a pena de não ter a seu lado a mãe ou a irmã Carmelita, de quem é tão amiga. E ninguém percebia que, quando toda a alegria do céu desce a um coração, esse coração exilado, fraco e mortal, não pode aguentar tamanha dita, sem desabafar em rios de lágrimas. Abrindo um parênteses aqui, né? Santa Teresinha, ela fala dela mesma, né? Ela tá aqui escrevendo para a irmã dela, né? Que a irmã dela pediu. E ela está aqui, né? Colocando ela, né? Como se ela estivesse falando de alguém. Isso é dela mesma, né? Então, ela, no dia da primeira comunhão, de tanto amor que ela já tinha por Jesus, né? De tanto entreolhar com Jesus, de tanta afinidade com Jesus, de tanta intimidade, amor com Jesus, ela desejava receber Jesus eucarístico. Então, no dia da sua primeira comunhão, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. Não foi só uma primeira comunhão, não foi só para ela, é só a minha primeira comunhão. Não, foi muito mais do que isso, foi um encontro de almas. Foi um encontro onde que realmente ela sentiu que ela sumia para que Jesus ficasse, né? É o esvaziar de si para que Deus te preencha. Então, assim, e ali ela teve aquele encontro onde ela não tem como ela não chorar, não tem como ela transbordar em lágrima, aquela alegria, aquele amor que ela estava sentindo. E as outras pessoas não entendiam. Achava que ela estava com escrúpulos, né, com pecados. Eu tô em pecado, como que Jesus em pecado, né? Ou porque faltava a mãe, porque a mãe já havia falecido, a irmã já havia entrado no Carmelo. Mas não, foi um encontro verdadeiro com Jesus. Fechando parênteses e continuando. Como podia afligir-me com a ausência de minha mãe no dia da primeira comunhão, se ao receber a visita de Jesus, veio com ele todo o céu habitar em minha alma, e recebi, portanto, a visita de minha querida mãe? Também não chorava a ausência de Paulina, com quem eu então mais que nunca estava espiritualmente unida. Não, torno a repetir. As minhas lágrimas eram pura de alegria pelo gozo inefável e profundo que me inundava o coração. À tarde, recitei em nome das minhas companheiras o ato de consagração a Nossa Senhora, tendo sido para isso escolhida por minhas boas mestras. De certo, em atenção, por eu ter ficado em pequenina órfã da minha mãezinha da terra. O que posso dizer é que me consagrei com todas as forças à Santíssima Virgem, pedindo-lhe com todo fervor que me tomasse debaixo de sua proteção, e parece-me que ela olhou amorosamente para sua filhinha e lhe sorriu de novo, como lhe sorria visivelmente quando a curara, livrando-a da morte. Bem sabia eu de quantas graças lhe era devedora, sem executar a da manhã daquele dia, 8 de maio. Estamos iniciando o mês de maio, hein? Pois fora ela que viera depositar no cálice da minha alma o seu Jesus, flor dos campos e lírio dos vales. Nota de rodapé.
Essa é uma passagem que está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o versículo 1. Na tarde deste formoso dia, o papai, tomando pela mão a sua rainhazinha, levou-a ao Carmelo para ver a sua Paulina, que também nesse dia, pelos votos religiosos, se consagrava como esposa a Jesus Cristo. Lá a vi com o seu véu branco, como o meu e com a sua coroa de rosas. Foi uma alegria sem fel de tristeza, pois contava ir brevemente fazer-lhe companhia e esperar o céu a seu lado. Sensibilizou-me também agradavelmente a festa de família com que me obsequiaram nos Bucinites. Sobretudo, o lindo relógio com que o meu querido paizinho me presenteou. Foram momentos de verdadeira felicidade, mas de uma felicidade serena e tranquila, sem prejuízo da paz interior que desfrutava e que nenhuma coisa do mundo seria capaz de perturbar. Por último, sobreveio a noite e deu remate a esta linda tarde, que neste mundo ainda os dias mais espantosos são seguidos de trevas. Sem acaso, só o dia da primeira, da eterna comunhão lá na pátria. O dia seguinte, para mim, se apresentou nublado, por não sei que véu de melancolia, não me enchendo o coração os elegantes vestidos, nem os mais presentes que recebera. Sentia que só Jesus podia, doravante, satisfazer plenamente o meu coração. E suspirava pelo feliz momento em que o pudesse escolher uma segunda vez em meu peito. Assim o fiz no dia da Ascensão, em que tive a dita de me ajoelhar à sagrada mesa entre o papai e a minha querida Maria. Derramei outra vez lágrimas de inefável doçura, recordando e repetindo por largo tempo aquelas palavras de São Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. É uma outra nota de rodapé, né? Essa passagem, esse versículo está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Depois dessa segunda visita de Nosso Senhor, todas as minhas ânsias eram recebê-lo de novo. E como só me concediam a comunhão nas festas principais, que me distanciadas me pareciam umas das outras. Só abrindo parênteses aqui, né? Antigamente, nessa época de Teresinha, as comunhões, elas eram diferentes, as primeiras, assim, era bem diferente, assim, não tem como explicar, assim, mas as comunhões não eram como hoje, né? A criança faz a primeira comunhão e já no outro dia for para a Santa Missa, ela pode comungar. Tinha toda uma teologia, o ritual da comunhão, né? Assim, o rito da comunhão era concílios diferentes, né? Nós estamos vivendo o Concílio Vaticano II, né? Então, assim, aqui hoje em dia é para todos, né? A comunhão é diariamente, mas antigamente era bem diferente. Até se nós lermos o Diário de Santa Faustina, ela também vai falar que nem sempre era permitido ela comungar. Então, assim, não é ruim, tá? Não é nada contra a pessoa, não é porque a pessoa estava em pecado, não. Era o ritual daquela época, que ainda não se havia tido tanto entendimento como existe hoje. Então, não é nada ruim, tá? Desculpa. Vamos continuar. Então, só nas missas festivas ela tinha a autorização para comungar. Na véspera destes afortunados dias,
vinha Maria ajudar-me a preparar-me com o mesmo cuidado com o que fizera para a minha primeira comunhão. Lembro-me que me falou um dia do sofrimento, dizendo-me que Deus, em vez de me levar por este caminho, me havia com certeza de tratar sempre como a uma criancinha. Vindo-me no dia seguinte, depois da comunhão, estas palavras à mente: abrasei-me em vivos desejos de sofrer, acompanhados da persuasão íntima de que me estavam reservadas muitas cruzes. Senti com isto a alma banhada no mar de consolações, como nunca em toda a minha vida experimentei, e um atrativo tamanho pelo sofrimento que achava nele encantos arrebatadores, apesar de os não conhecer ainda, não então cabalmente. Outro desejo ardente que tive foi o de não amar senão a Deus e de só nele encontrar alegria. Vezes sem conta repetia durante a ação de graças aquela passagem da imitação: ó Jesus, doçura inefável, trocai-me em amargura todas as consolações da terra. Que é no livro, que é um livro, né? Que ela está falando que veio a ela, né? Ó Jesus, doçura inefável, trocai-me em amargura todas as consolações da terra. Que tudo aquilo que é terreno, ela preferia que fosse amargura, e não alegria, e não prazer, mas que fosse amarguras para que ela pudesse sentir somente alegria com Jesus e no céu. E essas palavras saíram-me dos lábios sem esforço. Pronunciava-as como uma criança que vai repetindo o que uma pessoa amiga lhe sugere, sem lhes penetrar bem o sentido. Mais adiante lhe direi, minha madre, como aprouve o nosso Senhor efetivar este meu desejo, fazendo que nele e só nele viesse a reduzir toda a minha inefável doçura. Se lhe fosse agora explicar isto, teria de reportar-me a uma data da minha juventude, e tenho ainda tanto que contar da minha vida de criança. Pouco tempo depois da minha primeira comunhão, fiz outro retiro espiritual para me preparar para receber o sacramento da confirmação. E posso dizer que pus o maior empenho em me dispor para esta visita do Espírito Santo, não podendo compreender que possa alguém proceder à toa e com negligência na recepção deste sacramento de amor. Não se tendo realizado a cerimônia no dia marcado, tive a consolação de prolongar por mais alguns dias o retiro preparatório, com verdadeiro júbilo na minha alma. Fiquei esperando, como os apóstolos, num mar de alegria, o Consolador prometido, regozijando-me de antemão com a dita que ia ter de me tornar cristã perfeita e de ver eternamente gravada na minha fronte a cruz misteriosa deste inefável sacramento. Não senti o vento impetuoso do primeiro Pentecostes, mas sim aquela suave brisa, cujo brando murmúrio o profeta Elias ouviu no Horebe. Recebi nesse dia a força de sofrer, força de que tanto necessitava para aguentar o martírio da alma que daí a pouco ia começar. Terminadas estas inesquecíveis e deliciosas festas, fui obrigada a voltar à minha vida colegial. Se aproveitava e dava boa conta de mim, é porque compreendia e retinha facilmente o sentido do que lia, mas tinha uma dificuldade enorme em aprender a letra, exceto o catecismo, em que via coroados de bom êxito os meus esforços, a ponto de ser para o senhor capelão a sua doutorazinha, como ele me chamava, em atenção de certo ao meu nome de Teresa.
Durante os recreios, entretinha-me muitíssimas vezes a contemplar de longe os divertidos brinquedos das minhas companheiras. Entregue às mais sérias reflexões, era a minha distração ordinária. Outro divertimento da minha invenção e muito do meu gosto era ir em busca dos pobres passarinhos que havia mortos debaixo das árvores e dar-lhes honorífica sepultura a todos no mesmo cemitério, à sombra da mesma relva. De vez em quando punha-me a contar histórias que até as alunas mais velhas vinham por vezes ouvir junto com as mais novas. Tive, porém, que renunciar ao ofício que assumira de oradora improvisado, porque a nossa mestre, como prudente que era, me proibiu, dizendo-nos que antes queria ver-nos correr do que discorrer. Escolhi neste tempo por amigas duas pequeninas da minha idade, mas que mesquinho e acanhado é o coração das criaturas. Tendo uma delas que recolher ao seio da família por alguns meses, durante os quais lhe dei provas de que a ausência não diminuíra em mim o afeto que lhe consagrava, e manifestando-lhe uma sincera alegria pela sua volta ao colégio, apenas lhe pude arrancar um olhar indiferente. Tive um profundo desgosto por ver tão mal apreciada a minha amizade, e nunca mais mendiguei afeições tão volúveis. E, contudo, dera-me Deus um coração tão fiel que, uma vez preso pelos laços do carinho, nunca mais desliga, como sucedeu com esta minha companheira, a quem muito quero ainda, pela qual nunca deixei de pedir em minhas orações. Notando que várias alunas se mostravam particularmente afeiçoadas a uma das professoras e querendo ver se as imitava, nunca pude conseguir. E, ainda bem, pois evitei com isso grandes inconvenientes. Que agradecida estou a Deus, que agradecida estou a Deus, que não me ofereceu senão amarguras nas amizades da terra. Com um coração de feitio do meu, ter-me-ia deixado prender, a cortar as asas, ficando assim incapaz de voar e descansar. Uma nota de rodapé, né? Também é uma passagem da Bíblia em Oséias, capítulo 50. Não, aqui é uma citação de um livro, gente. Página 54. Não sinto que não é possível unir-se intimamente com Deus com um coração dominado por afetos terrenos. Aí estão a atestá-lo tantas almas que eu vi fascinadas por esta falsa luz precipitarem-se nela como pobres mariposas, queimarem as asas e só depois de esfarrapadas e feridas voltarem a Jesus, fogo divino que arde sem consumir. Abrindo parênteses aqui, né? Ela tinha, né? Um pouquinho anterior, ela tinha pedido a Jesus que transformasse em amarguras todas as consolações dessa terra. E já no colégio ela começa, né, a sentir isso, né? O pedido que ela fez. Ela dispõe tanta afeição à amiga, mesmo que precisou se ausentar por um tempo. Quando a amiga voltou, ela tem um olhar de indiferente para Terezinha. Então, e ali ela sente uma profunda tristeza, né? Mas assim, por ter sido desse jeito. Mas ela falou que não ia se dispensar mais, né? Pensar nisso. Mas que os laços de amor, os laços de ternura não se desfazem quando feito em Deus. Então ela não deixa de rezar por aquela amiga até nos dias, né, que ela estava escrevendo essa carta. E
E aí, e as outras meninas, né? Ela percebia que as outras meninas queriam imitar uma professora. E ela, então, não fez isso. E ela viu que essas pessoas acabaram se machucando. E que precisa-se imitar a Deus, né? E não os humanos. Nós podemos sim ter admiração pelas pessoas humanas, podemos sim ver aqueles exemplos delas, falar, puxa, aquele lado disso, né, que ela faz, aquele bem, aquele exemplo de bondade, né? Eu preciso também ver qual é o exemplo de bondade que eu preciso fazer para Deus, né? Então, nós precisamos admirar e não querer ficar imitando, né? E então aí essas meninas, né, acabaram se tornando mariposas que acabaram queimando as suas asas e depois machucadas voltam a Jesus. E Terezinha não, Terezinha ficou firme em Jesus. E é o que nós precisamos, ficar firmes em Jesus. Continuando. Que é Jesus, né, que ela fala, né? Jesus é o fogo divino que arde sem consumir. Lembra da sarça ardente? Então, é a mesma coisa. Continuando. A nosso Senhor, que conhecia a minha muita fraqueza, devo o não ter me exposto a tal perigo, pois com certeza teria completamente me abrasado à luz enganadora das criaturas, se me tivesse dado nos olhos e não tivesse encontrado senão tormento, onde as almas de gigante acham alegria. De que a custo e só por dever de fidelidade conseguem desprender-se. Não tive, pois, nenhum merecimento em não ter me prendido com estes frágeis laços, dos quais me preservou unicamente a infinita bondade e misericórdia de Deus, sem cujo auxílio, confesso, poderia ter caído nos mesmos abismos que Santa Maria Madalena. Sinto, por isso, na alma os ecos harmoniosos da profunda sentença com que o Divino Mestre tapou a boca a Simeão, o fariseu. Sim, bem o sei. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. No entanto, também sei que Jesus perdoou mais a mim do que a Santa Madalena, para explicar de algum modo como quisera o meu pensamento ocorrer-me o seguinte exemplo. Suponhamos que um filho de um médico experimentado, ao ir seu caminho, topa numa pedra que o faz cair e fraturar um braço. O pai acode prontamente, levantando-o com carinho, enfaixando-lhe as feridas e empregando nisso todos os seus recursos da arte. O filho, vendo-se curado, todos se desfazem provas de gratidão, e não há dúvida que sobram motivos de amar um pai tão desvelado. Mas mudemos o caso. E suponhamos que o pai, sabendo que na entrada que o filho há de trilhar, há uma pedra perigosa, tornando-lhe à direita, remove o tropeço sem que ninguém o veja. Com certeza, o filho, objeto de tão cautelosa e terna prevenção, se ignorar o desastre que a mão paterna o preservou, não lhe testemunhará sinal nenhum de reconhecimento, nem lhe terá tanto amor como se o tivesse curado de alguma ferida mortal. Mas, se chegar a inteirar-se de tudo, não aumentará o seu amor filial? Pois eu sou esse filho, objeto do amor previdente de um pai, que mandou o seu verbo à terra, não para salvar os justos, mas os pecadores. E quer que o ame porque me perdoou, não muito, mas tudo, sem esperar de mim que o amasse muito como Santa Maria Madalena me fez saber
que me prevenira com um amor inefável, para que eu agora o ame até a loucura. E terminando aqui por hoje, né? Fazendo um parênteses, né? Uma colocação. Santa Teresinha ela tá fazendo um exemplo, né? Aqui de um pai, né? O pai é médico, o filho tropeça, né, na pedra, machuca o braço, quebra, né? O pai cuida dele. Então o filho, depois que sara, o filho agradece muito e ama ao pai porque cuidou, porque sarou. Mas colocando da maneira como se o pai já soubesse que ali tinha uma pedra, desvia, tira, né? Faz ele desviar da pedra. Então assim ele não se machuca. Só que ele nem presta atenção e ele nem vê o tamanho da libertação que ele teve em relação a que o pai fez isso. Então ele acaba não amando, não dispondo o amor que ele colocaria, que ele disporia, né? Que ele colocaria no pai com a cura. Mas só quando ele percebe, quando o pai olha, aqui eu te livrei de um grande acidente, você poderia quebrar o braço e acontecer isso, então até a sua cura. Então, ficar sabendo disso, ele iria amar até a loucura. E é o que Deus fez por nós através de Jesus. Enviou seu filho para nos salvar. Em Maria Madalena, Santa Maria Madalena, ela esteve com Jesus, ela viu Jesus, né? Ela foi aquela que viu Jesus tirar ela ali, né? Que ela tropeçou, ela caiu, ela se machucou, então Jesus foi lá e curou ela. Então ela ama Jesus, mas Teresinha nem conheceu fisicamente Jesus, né? Foi em épocas diferentes. E então ela tanto ela quanto nós somos o segundo filho. O segundo caso, onde nós não vemos Jesus, onde nós não tivemos Jesus ao nosso lado, mas ele vem e nos cura, nos previne para que nós não nos machuquemos, não caiamos no mal, não na tentação. E temos conhecimento dessa situação. Então, daí ela fala, né? Que Deus a prevenira com um amor inefável para que eu agora o ame até a loucura. Então não tem como não amar a Deus, não tem como não amar Jesus. A gente tem, pela lógica, né? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus por Ele ter nos salvado. Né? Não pouco, mas tudo. Ele não me perdoou muito, mas ele perdoou tudo. Então, que fiquemos com essa meditação de Santa Teresinha e até sábado, né? Para continuar essa leitura que faz muito bem para a alma. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado e até sábado. Estivemos e vamos permanecer unidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.